Transtorno de personalidade dependente não acham que não podem cuidar de si mesmo, né? Eles usam submissão para tentar fazer as pessoas cuidarem deles. O paciente com esse transtorno geralmente exige muita reafirmação e conselho para tomar decisões comuns, tá? É um transtorno que realmente ele tá no CID de 10, F70.7, mas tem esse lado da dependência, né? Mas existe também um lado muito mais popular. Eu quero descrever algumas características do que quando a gente percebe um paciente com padrões de dependência emocional, nós precisamos considerar alguns detalhes muito importantes. Em especial, um deles, a gente fala a respeito do... Nós acabamos falando mais nesse aspecto da dependência emocional, dentro das características, por exemplo, de pacientes que têm, vamos assim dizer, um modelo de funcional. A gente encontra esses pacientes dentro de modelos, por exemplo, em que a gente entende que esse paciente ele acaba sendo dependente pelas crenças centrais dele. Então, independente de onde a gente compreenda, de onde vem esse modelo, nós precisamos entender que esse modelo ele acontece porque esse paciente entende-se dentro do seu funcionamento dele como um padrão que ele não é capaz de lidar consigo próprio. Então a gente pode ter pacientes com dependência emocional ou com um transtorno de personalidade dependente, baseando-se em características sobre o que ele vê sobre si próprio. Então, vamos pensar um paciente com uma crença de desamparo. Esse paciente com características do desamparo, ele tem, né, dentro da crença disfuncional, e aí vocês têm uma lista do que é a crença de desamparo, ele tem características muito efetivas de que eu não sou bom o suficiente, sobre habilidades, capacidades, eu sou vulnerável, eu sou fraco. Então, percebe que esse padrão de funcionamento, ele faz com que esse paciente, ele, de certa forma, por não se ver bom o suficiente, não se ver dotado de habilidades e capacidades, de certa forma, esse paciente, vamos lá, primeiro a gente está falando do quê? Dependência emocional. E aqui eu não quero abrir precedentes para falar, por exemplo, do transtorno de personalidade dependente. Não é isso que eu estou vendo com vocês. O que eu quero ver com vocês é justamente a possibilidade, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que dentro da dependência emocional existem características de pacientes, de pessoas que vão trazer uma tônica muito mais voltada para um transtorno de personalidade dependente. Pô, mas professor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer essa ligação, eu preciso entender o que é o transtorno de personalidade dependente para poder caracterizar ou ter características de uma dependência emocional que o meu paciente acaba construindo sobre as pessoas? Não, você não precisa. Inclusive, não é o nosso papel. Nosso papel está vinculado em trabalhar as características de sofrimento desse paciente. Esse paciente ele pode ter várias características de sofrimento. Ele pode ser, por exemplo, um paciente que tem bastante ciúmes, e ele sofre com esse ciúmes. Esse paciente, ele pode ser um paciente que tem dificuldade de se posicionar, então um paciente passivo, tá? Passivo. Esse paciente, ele pode ser um paciente agressivo, que faz valer o direito dele, ele acaba se tornando abusivo ali com alguns comportamentos, com algumas situações, e esse comportamento faz com que ele possa ser visto, respeitado, ele pode, de certa forma, até obter algumas vantagens dentro dessa disfuncionalidade. E a gente está falando do quê? Que em cima desse movimento, esse paciente, de certa forma, independente da característica que ele apresenta ou do transtorno que ele tem emocional, que vai ser diagnosticado por quem? Pelo médico, como a gente sempre fala, nós precisamos entender que a partir da queixa dele, que é o nosso papel, então isso aqui é a queixa, ele vai chegar para você com uma determinada queixa. A queixa dele pode estar relacionada a ciúmes, que ele tem demais, a dificuldade de se posicionar, como passividade, ou pode ser agressivo. Não vou abrir muitos leques aqui, só para a gente entender o fundo dessa situação. Quando ele chega com a queixa, você vai entender esse padrão de funcionamento dele. E dentro desse padrão de funcionamento, como que você vai fazer? Você vai pegar a situação, o diário de pensamento, que é a técnica da situação, pensamento, emoção e comportamento. Mas para que isso, professor? Sempre desse jeito? Sempre desse jeito.
Por quê? Porque através daqui a gente vai conseguir ter dados reais sobre o que é esse comportamento de ciúmes. Dados reais do que é ter esse comportamento de passividade. E dados reais do que é ter esse comportamento de possível abuso e agressividade. Mas aonde está? Vamos pegar o quadro mais distante. Vamos pegar um paciente que talvez apresenta características de agressividade. Tá? Então, eu sou a minha esposa, ele geralmente vai falar assim, meu marido, minha esposa, o meu cônjuge, ele acaba falando que eu tenho, minha esposa fala que eu não tenho paciência, tá? Que eu grito, tá? Que eu agrido, tá? Que eu acabo tendo movimentos de agressão ali. O que isso quer dizer sobre esse paciente? Aí nós precisamos perguntar, em quais momentos isso acontece? Aí ele vai dizer, situação, pensamento, emoção, comportamento. Então, por que você tem esse comportamento de agressividade? Por que você acha que você se comporta desse jeito? Ela me tira do sério, não me respeita, eu falo firme, vamos dizer dessa forma. Mas por quê? Aí a gente vai questionando esse pensamento. Quando a gente for questionando, nós vamos praticamente como se fosse um poço que a gente vai furando, tá? Que a gente vai furando, e esse poço ele traz aqui na parte de cima o que nós chamamos do iceberg. Mas a gente vai ter que fazer o movimento contrário. A gente quer alcançar essa parte de baixo desse iceberg. Então, vou pegar aqui a parte de cima, tá? Que são os pensamentos, a queixa desse paciente, as situações que acontecem, mas nós precisamos dessa parte de baixo aqui. E quando a gente começa a questionar essa parte de baixo, a gente começa a perceber que esse paciente, ele apresenta características, por exemplo, da crença, como eu iniciei dizendo, de desamparo, vamos supor, que está relacionado ao quê? A capacidades. É o quê? Sou fraco, serei abandonado. Esses movimentos aqui, que são sobre habilidades da crença de desamparo, eles se fazem presente na vida desse paciente e por isso, então, ele tem como comportamento a agressividade, que é uma forma, o grito ou atitudes como essa, que evidenciam a dependência dele para com essa outra pessoa, já que ele por si só entende que não dá conta da vida, vamos supor, que não tem recurso suficiente, então ele vai e se posiciona de maneira agressiva com esse parceiro ou parceira para que ele tenha o controle, para que ela não saia da vida dele. Professor, é só desse jeito que acontece? Não, também tem os padrões relacionados ao quê? A queixas e comportamentos, queixas e passividade. Como a gente está dizendo aqui, a queixa que esse paciente pode ser, o anterior é relacionado à agressividade, esse aqui pode ser a queixa de que é passivo, tá? Que não se posiciona, de que ele não toma decisão, vai num restaurante, ele não consegue escolher qual que é o prato que quer comer. E isso também irrita a outra pessoa, né? Irrita bastante a outra pessoa, porque não tem ali um posicionamento, isso desgasta as relações. Mas por que ele é passivo assim? Ele vai dizer que é desse jeito porque ele, ou ela, né, vou colocar aqui, ele gosta de agradar, de fazer bem. Aí a gente pergunta, mas você percebe que isso está desgastando o seu relacionamento? Que o seu companheiro ou sua companheira acaba trazendo para você que, de certa forma, ela esperava que você se posicionasse mais? Aí ele começa a se questionar, mas por que você não se posiciona? Aí a gente vai procurar padrões de funcionamento em que a gente encontra ali uma repetição do quê? De uma possível crença disfuncional de desamor, que é o quê? Se eu me posicionar, desamor. Se eu desapontar, serei abandonado, serei deixado. Eu não sou bom o suficiente, então serei abandonado. E aí esse paciente, ele pode até ter tido casos na vida dele e associou isso. Então ele pode ter vivenciado, por exemplo, uma experiência amorosa frustrada, ele pode ter sido realmente abandonado e ele associou que foi depois de um desentendimento em que ele se posicionou, mas o relacionamento já estava desgastado e já aconteceu o término. Então, existem diversas explicações que levam o nosso paciente a desenvolver um comportamento passivo.